Olá, então trago-vos um vídeo sobre um caso clínico. Desta vez é sobre um caso clínico, mas vou explorar também a fisiopatologia deste caso clínico. É um caso clínico que eu acho importante no sentido de, há casos clínicos que salientam a importância do osteopata enquanto profissional de saúde de primeiro contacto, e a verdade é que há muitos pacientes que nos chegam que não vêm referenciados por nenhum outro profissional de saúde, e às vezes chegam sem exames complementares, e portanto o osteopata enquanto profissional de saúde de primeiro contacto pode ter um papel preponderante na evolução de uma determinada doença, no prognóstico, ah, às vezes até mesmo em situações que se podem tornar, correr um risco até de fatalidade. E portanto, às vezes há sinais e sintomas que vêm despercebidos ou que passam despercebidos por outros profissionais de saúde, e o osteopata então aqui tem um papel importantíssimo. Outras vezes o paciente não vem de outras áreas da saúde e portanto, enquanto clínicos de primeiro contacto, temos então este papel de grande responsabilidade. E este é um caso clínico, acho que salienta bem isto. É uma senhora de 41 anos que se queixa de dor na cervical, bilateral, uma dor que pode ser entre 5 a 6, como pode ser uma dor só de tipo de pressão bilateral, a que ela identifica como já desde há algum tempo, há meses, há anos que tem estes sintomas, mas que se tem intensificado nos últimos meses e que associa a quando está mais horas ao computador ou mais horas sob stress, em que esta pressão cervical passa a ser dor. É uma dor que tanto pode ser na região mais lateral da cervical superior, como na região posterior, como mesmo na região anterolateral da cervical. Quando os sintomas se agravam, às vezes vêm acompanhados com cefaleia também, hum, cefaleias bilaterais, e a senhora nos últimos tempos, hum, mediu a pressão arterial para perceber então se havia alguma alteração na pressão arterial e reparou que havia variações de facto na tensão arterial, com tendência para a hipertensão quando estava com os sintomas mais exacerbados, e chegou a ter tensão arterial de 145 a 111, 115, um, 150, e que coincidia então com estes picos de exacerbação dos sintomas, tendo em conta que a tensão normal, pelo menos até há uns meses atrás, sempre foi uma tensão de 120, 125, a 80, 90, mas que tem então reparado nestas variações da tensão arterial, com tendência para a hipertensão quando os sintomas estão mais exacerbados. Percebeu também que ultimamente sentia umas palpitações, ou seja, umas arritmias, a que relacionava também com estas alturas de maior trabalho e de maior stress, e um sintoma mais recente nas últimas semanas é um sintoma de diplopia, ou seja, visão dupla, neste caso na visão ao perto, quando estava no computador ou a ler um livro. Ora, com estes sintomas e com estes sinais, fiz um exame cardiovascular completo, portanto, a auscultação, a palpação dos pulsos periféricos, tanto pulsos na cervical, carotídeos, como temporais, como palpação dos pulsos periféricos nos membros superiores, como nos membros inferiores, a auscultação, como eu disse, avaliei a artéria também vertebral. Fiz-lhe um exame neurológico craniano, isto pelos sintomas de cefaleia e de diplopia, e portanto avaliei os nervos que vão para os músculos extraoculares, o oculomotor, o troclear e o abducente, avaliei o nervo óptico, ah, fiz no fundo um exame neurológico craniano que se relacionava com os sinais e sintomas da paciente. E fiz-lhe um exame também da própria cervical, um exame ortopédico da cervical e a própria palpação da cervical. Isto porque há aqui um conjunto de sinais e de sintomas que, enfim, podem ser de vários sistemas, mas uma das coisas que devemos pensar com este conjunto de sinais e de sintomas, para além do sistema cardiovascular, é também a tiroide e alterações na própria tiroide. E, portanto, um exame de palpação da tiroide e outros testes específicos, não específicos para a tiroide, mas testes que, enfim, avaliam várias estruturas e estão relacionados com várias coisas, mas uma delas é
eventualmente com um aumento da tireoide. Na minha avaliação, então, dos pares cranianos, um dos sinais que foi positivos, um dos achados clínicos foi a não convergência ocular de um dos lados. E este teste faz com um objeto e a aproximação do objeto da cabeça entre os dois olhos e pedindo ao paciente para seguir então um objeto, e vemos que do lado direito o olho segue o objeto e do lado esquerdo não. Isto chama-se não convergência ocular, portanto há convergência ocular à direita e não convergência à esquerda. E isto explica também o porquê da diplopia, e há várias causas para a diplopia, e é no fundo isto que eu quero também explorar, esta diplopia, esta não convergência ocular de um dos lados. Quero explorar um pouco esta fisiopatologia, porque é um caso clínico e às vezes alguns alunos perguntam-me o porquê de determinados sinais, como é que se explica fisiopatologicamente, e no fundo também é isso que eu quero explorar neste vídeo. Portanto, um dos achados clínicos na avaliação dos pares cranianos foi a não convergência ocular de um dos lados. E como eu disse, a diplopia pode ter várias causas então aqui. Mas no fundo, durante a anamnese e na anamnese, o conjunto de sinais e sintomas levam-nos para um raciocínio hipotético ou dedutivo, e depois a construção de um próprio, a construção do raciocínio clínico, consoante os dados que vamos recebendo na anamnese e consoante os dados que vamos recolhendo no exame físico, e que nos constrói, leva-nos à construção de eventualmente um diagnóstico hipotético, e então ou referir o paciente para um determinado especialista ou para fazer exames complementares, ou eventualmente, se for da nossa área de intervenção, nós próprios tratarmos o paciente. Ora, como eu disse, o conjunto de sinais e sintomas da paciente despertou-me para, então, eventualmente alguma alteração da tireoide. E estamos a falar, então, da glândula que segrega as hormonas T3, hormonas T4, calcitonina, está relacionada, a glândula tireoide está relacionada com uma série de ações no corpo humano, que é estimulada pela hipófise, ou pituitária, adenohipófise mais concretamente, e que é constituída então por dois lobos, o direito e o esquerdo, na região cervical então inferior. Por baixo da tireoide, se retirarmos a tireoide, temos ainda podem ser 4, 7, 8 glândulazinhas chamadas paratireoides, que estão relacionadas, são importantíssimas com o cálcio nos ossos e com o fósforo, etc., com a mineralização do osso, mas por cima então das paratireoides temos esta glândula tireoide, que é importantíssima nas funções básicas do corpo humano, como a frequência cardíaca, enfim. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. E, portanto, dizia eu que como parte da avaliação física foi identificar então a tireoide e palpar a tireoide, para perceber se havia aumento bilateral da tireoide ou unilateral da tireoide, se havia um aumento, se havia nódulos, se eram fixos, se eram rígidos, se eram móveis. No fundo, perceber então como é que estava a tireoide em termos de volume, se estava mais aumentada ou nem por isso, e comparando um lado com o outro, ou se era um aumento do volume bilateral, como por exemplo nos casos de hipertireoidismo associados ao bócio. Então, quando estamos a avaliar a tireoide, portanto, temos um aumento da tireoide, um hipertireoidismo, que se calhar o termo mais conhecido é o bócio, os nódulos da tireoide, e portanto há várias causas de hipertireoidismo, ou seja, um aumento da função da tireoide, há várias causas para isto, para o hipertireoidismo, o bócio é uma delas, mas a causa mais frequente de hipertireoidismo, de aumento da função da tireoide, com aumento do volume da tireoide e da secreção das hormonas da tireoide, é uma doença autoimune, chamada doença autoimune da tireoide, chamada doença de Graves. E esta doença explica a diplopia, explica a não convergência ocular. Para além da palpação da tireoide, um dos testes que se faz e que se pode fazer, não específico para um aumento da tireoide, mas que também, no fundo, pode ser um teste para avaliar então o que se passa no thoracic outlet, na abertura torácica superior,
no fundo porque comprime o espaço do supraclavicular na abertura torácica superior. Como eu disse, não é um teste específico para o aumento da tiroide, pode estar relacionado, um achado clínico deste teste pode estar relacionado com uma compressão na veia cava superior, por exemplo, uma compressão, uma massa que ocupe espaço no mediastino, o mediastino superior, por exemplo, ou pode ser um teste que dê positivo, um achado clínico positivo, por exemplo, comprimindo a veia jugular. E, portanto, a ideia deste teste é pedir ao paciente para elevar os braços, como está na figura. A elevação dos braços faz comprimir a região supraclavicular, é a abertura torácica, no fundo, superior, e a interna, a thoracic inlet, e, portanto, alguma massa que ocupe mais espaço e que eventualmente comprima estruturas vasculares pode dar então aqui um sinal positivo. Ora, nestes pacientes com aumento do volume da tiroide, este sinal de Pemberton, o achado clínico é basicamente aquilo que se vê na figura. Do lado do aumento da tiroide, do lado, portanto, esquerdo da senhora, temos aquilo que é uma congestão vascular ipsilateral ao aumento da tiroide. E, portanto, a elevação dos braços faz, no fundo, diminuir o espaço, comprimir o espaço da abertura torácica superior, e se houver uma massa que ocupe mais espaço, no caso que estamos a falar, um aumento da tiroide unilateral, pela compressão que faz na veia jugular e na própria carótida comum, mas em concreto na veia jugular, estar mais próxima, uma das coisas que faz unilateralmente é a congestão vascular. Então fica com este aspecto unilateral, então esta congestão vascular. Como eu disse, há várias causas que dão um sinal de Pemberton positivo. Uma das causas pode ser então o aumento do volume da tiroide do lado em que há congestão vascular. Ainda continuando na avaliação da tiroide e pensando na causa mais frequente de hipertiroidismo, na tal doença de Graves, um dos sinais que pode acontecer, e em cerca de 25 a 30%, ou mais cerca de um terço da doença de Graves, podem existir alterações oftálmicas e inflamação oftálmica. Um dos sinais que podem acontecer, e não tem que ser os dois acompanhados, é a exoftalmia, isto é, um edema retroocular, uma inflamação retroocular e edema retroocular, pelo aumento do número do processo inflamatório, do exudato inflamatório, a quantidade de linfócitos, etc., e de fibroblastos criam um edema retroocular, o que dá estes olhos para fora, não é? Dá esta imagem, este sinal clínico dos olhos para fora, que não era o caso da senhora, e portanto os dois sinais não têm que estar acompanhados um pelo outro. E um outro sinal clínico da doença de Graves, em que 30% um terço tem achados oftálmicos, é a não convergência ocular, ok? Portanto, do lado afetado não há então convergência ocular, ou há uma diminuição da convergência ocular quando comparativamente com o lado contralateral. Então, e porquê é que isto acontece? Bom, a tiroide, que é esta glândula absolutamente essencial, que produz então tiroxina, T4, calcitonina, triiodotironina, T3, que é estimulada por quem? É estimulada pela adenohipófise. A adenohipófise liberta uma substância, uma hormona chamada TSH, tireotrofina estimulante, hormona tireotrofina estimulante, ou estimulante tireotrofina, e a adenohipófise é ainda estimulada por uma outra hormona, TRH do hipotálamo, Thyreotrophin Releasing Hormone, a hormona libertadora tireotrofina, que vai estimular a adenohipófise por sua vez vai estimular a tiroide, e a tiroide por sua vez vai então libertar, segregar hormonas como a T3, T4 e calcitonina. E está relacionada então a tiroide com desde a frequência cardíaca, a frequência respiratória, interfere na contração muscular, isto tem a ver com o mecanismo do cálcio, com os níveis de colesterol, com o ciclo menstrual, com o peso,
e, portanto, basicamente está relacionada com uma série de ações no organismo, essenciais no organismo, ah, e quando há alterações, então, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, um aumento da função da tiroide ou uma diminuição da tiroide, da função da tiroide, é fácil entender que pode afetar uma série de sistemas e pode então dar uma série de sinais e uma série de sintomas consoante o que estamos a falar. Bom, a doença de Graves em particular é uma doença então autoimune da tiroide, em que está relacionada com anticorpos. As doenças autoimunes têm esta característica em que temos um conjunto de anticorpos específicos de uma determinada região que, no fundo, atacam células saudáveis ou criam alterações, enfim, em determinadas células que levam essas células a estarem a produzir em excesso ou em diminuição, como podem levar então a processos em que o sistema imune ataca células saudáveis num determinado sistema. Bom, então a doença de Graves está relacionada com uns anticorpos específicos, chama-se antirreceptores de tireotrofina, na tiroide, e portanto há vários tipos de anticorpos na doença de Graves. Os mais comuns são anticorpos antirreceptores de tireotrofina e que então estimulam e obrigam no fundo a tiroide a ter uma produção excessiva e portanto um aumento da função da tiroide, porque no fundo ataca estes receptores. Ora, como nós sabemos, este, esta, estas alterações no sistema imunitário, esta sobreestimulação do sistema imunitário, acontece por estimulação das células T e das células B, e no fundo, e dos anticorpos produzidos por estas, e portanto passamos a ter aqui uma reação, no fundo, uma resposta imunitária, acompanhada por um conjunto de processos inflamatórios, uma resposta inflamatória e imunitária, na estimulação de linfócitos B, de linfócitos T, de mastócitos, de fagócitos, de fibroblastos, glicosaminoglicanos, e portanto passa a existir num determinado sistema uma resposta imunitária, uma cascata inflamatória, e que leva eventualmente, não para além da dor, como é óbvio, mas leva a uma própria degradação das células saudáveis por esta cascata inflamatória, em que estas células, estes anticorpos, acabam por ir atacar células saudáveis ou obrigar células saudáveis então a estarem ou mais ativas ou menos ativas. Ora, pensa-se que na doença de Graves, como eu disse, 1/3 dos pacientes com doença de Graves têm sinais e sintomas oftálmicos. Pensa-se que tem a ver, não se sabe bem, mas tem a ver com a população de fibroblastos na órbita e de umas células pré-adipócitas, e tem a ver com a segregação de glicosaminoglicanos pela parte dos fibroblastos, e com esta população específica na órbita. Pensa-se que então seja a região então, do olho da órbita, por esta subpopulação de fibroblastos, a ser a causa ou de existirem, no fundo, sintomas e sinais oftálmicos na doença de Graves em 1/3 da população, o que faz com que haja então um aumento então da estimulação e da produção de fibroblastos e das substâncias produzidas pelos fibroblastos, os interferons, os fatores de crescimento, e portanto haja um edema na região então da órbita. Este edema se espalhar para a região extraocular, então pode dar o tal edema retroorbital e orbital, o que faz aquele fenómeno de exooftalmia. Então temos aqui então a ativação de muitas células imunitárias, T e B, fibroblastos, então temos um edema nesta região. Eventualmente o edema nesta região então, que eu referi, retroorbitária, pode criar então degeneração do tecido também nervoso, o que leva a aquele fenómeno da não convergência ocular ou da diminuição da convergência ocular. Isto porquê?
Se olharmos aqui para, deixa-me só ir buscar aqui a caneta. Se olharmos aqui, então aqui para esta vista, temos aqui os dois tálamos, temos aqui a região do mesencéfalo, se calhar vou. Bom, então optei aqui por um laser, portanto temos aqui a região temos os dois tálamos, não é? Um tálamo direito e um tálamo esquerdo, e por baixo temos uma região chamada mesencéfalo. E depois temos aqui a ponte, temos aqui o bulbo, temos aqui a espinal medula, por trás o cerebelo. Portanto, na região do mesencéfalo, temos, relacionado com os pares cranianos, temos dois pares cranianos importantes, o par craniano 3, o oculomotor, e o troclear, o quarto par craniano, que é no fundo, os núcleos do troclear são os núcleos mais posteriores no tronco cerebral relacionados com os nervos cranianos. No mesencéfalo, então temos o par craniano 3, o oculomotor, e posteriormente a este oculomotor, não estou a falar do quarto par do troclear, mas estou a falar de um outro núcleo que vai emitir um núcleo, portanto são a aglomeração de somas de neurónios, e a partir deste núcleo vão sair axónios que vão acompanhar o nervo oculomotor. E este núcleo chama-se Edinger-Westphal. Este núcleo, Edinger-Westphal, tem fibras eferentes viscerais especiais. Isto quer dizer o quê? Que são axónios que vão sair daquele núcleo, são axónios do sistema nervoso parasimpático. Que vão acompanhar o quê? Vão acompanhar as fibras eferentes viscerais gerais, ou seja, fibras motoras, que vão para os músculos extraoculares, quase todos. E, portanto, estas fibras parasimpáticas, estes axónios parasimpáticos, vão basicamente acompanhar as fibras motoras do oculomotor e vão estar dentro do nervo oculomotor. Se olharmos para o nervo oculomotor, se fizéssemos um corte transversal do nervo oculomotor, na região, portanto, interna, temos as fibras motoras do nervo oculomotor e na região periférica temos os axónios parasimpáticos, então saem deste núcleo Edinger-Westphal. Portanto, o nervo oculomotor tem na sua região interna fibras motoras, somáticas, que vão para músculos, e na região periférica axónios do sistema nervoso parasimpático. Então este nervo oculomotor vai passar por um seio cavernoso, vai atravessar o seio cavernoso, vimos isso no vídeo da anatomia do neurocrânio, a região anatómica dos seios cavernosos, e se vocês se lembram, o oculomotor vai então entrar na fissura orbital superior. Este nervo oculomotor vai inervar os músculos extraoculares, quase todos, à exceção do reto lateral do olho, que é inervado pelo músculo, pelo nervo abducente, e à exceção do músculo oblíquo superior, que é inervado pelo nervo troclear. Todos os outros, o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o oblíquo inferior e o elevador da pálpebra, o músculo elevador da pálpebra, são inervados pelo nervo, então, oculomotor, o terceiro par. Ora, porque é que o nervo oculomotor tem uns axónios parasimpáticos que acompanham este nervo, no fundo, e acompanham o nervo oculomotor, entram na mesma pela fissura, entram também pela fissura orbital superior, mas porque é que o oculomotor vem acompanhado então com os axónios parasimpáticos e o que é que isto tem a ver então com a convergência ocular? Ora, as fibras, se olharmos aqui para a imagem da direita, temos aqui a fissura orbital superior, que depois da fissura orbital superior estamos então na cavidade orbitária, temos o olho e em cima, portanto, se tivermos aqui a fissura orbital superior, se isto for o lado direito, por cima tínhamos um foramanzinho, não é? Que era no fundo o canal óptico, por onde passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. E, portanto,
Temos o olho já na cavidade orbitária e temos um conjunto de nervos que entram pela fissura orbital superior, o nervo óptico entra pelo canal óptico, mas depois, no fundo, já estamos aqui na cavidade orbitária e já estamos com nervos que vão inervar então os músculos todos extraoculares, mais o elevador da pálpebra, mas depois há determinados axónios que vão entrar para dentro do olho para dar inervação às estruturas do próprio olho, dentro do próprio olho. E temos então aqui axónios do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. Falando só do sistema nervoso parasimpático, então entra pela fissura orbital superior e depois vai entrar, são estas fibras azuis, vai entrar para dentro do próprio olho, vai dar inervação às estruturas do próprio olho. Então estes axónios parasimpáticos, se olharmos para a imagem de baixo, vão fazer sinapse num gânglio, ou seja, um gânglio é a acumulação de somas fora do sistema nervoso central, núcleos no sistema nervoso central, gânglios fora do sistema nervoso central, acumulação de somas, vai fazer sinapse no gânglio, num gânglio chamado ciliar, e do gânglio ciliar vão sair outros axónios que vão inervar músculos, chamados músculos ciliares, vão inervar outros músculos na pupila, os músculos que não está aqui desenhado não está aqui no desenho, mas que são os chamados músculos constritores da pupila. São tipo uns músculos orbiculares que quando contraem fazem o quê? Fazem uma miose, não é? Contraem a pupila. E também dão inervação, então, o que está no desenho, dão inervação aos músculos ciliares. Ora, qual é o propósito, então, da inervação parasimpática a estruturas dentro do olho? Número 1, que não está aqui no desenho, contração da pupila, miose. Para que é que serve a contração da pupila? Para preparar a visão para o perto. Portanto, uma visão, um campo visual não tão amplo. Isto será preciso quando estamos em condições de maior alerta, precisamos de um campo visual mais amplo, e isto precisamos então ter uma dilatação da pupila, e esta dilatação da pupila é feita por músculos que se chamam dilatadores da pupila, que têm uma inervação simpática, mas no caso o parasimpático, o sistema nervoso parasimpático faz o oposto. Faz o quê? Contrai a pupila, uma miose. E também prepara a visão ao perto. Isto é, em condições em que temos que observar objetos ao perto, como computador ou como livros, e em situações em que não precisamos ter um campo visual tão aberto, portanto, em condições do dia-a-dia, normais do dia-a-dia, o sistema nervoso parasimpático, então, para além de contrair a pupila, ainda provoca alterações na lente do olho, tornando a lente mais convexa, mais globular, mais tipo uma lente mais convexa, mais globular, é uma tipo aqueles óculos de garrafa, de fundo de garrafa, querem dizer o quê? Para preparar a visão então para o perto. Se tivermos uma lente menos globular, ou seja, mais esticada, prepara-nos a visão para o longe. Ora, os axónios que saem do gânglio ciliar vão estimular os músculos ciliares e os músculos ciliares vão contrair. Ora, os músculos ciliares, quando contraem, se pensarmos nesta inserção proximal e nesta inserção distal, quando os músculos ciliares contraem, neste sentido, deste sentido para este sentido, quando contraem, o que fazem é relaxam estes ligamentos. Contraem daqui para aqui e, portanto, os ligamentos, chamados ligamentos suspensores da lente, ficam mais frouxos. Ora, quando ficam mais frouxos, a lente fica mais globular, fica mais convexa. E isto prepara, no fundo, a visão para o perto. Então, esta é a função do sistema nervoso parasimpático e é este o objetivo, o propósito das fibras parasimpáticas, revestirem o nervo, as fibras motoras do nervo oculomotor, para chegar então ao olho através da fissura orbital superior e então fazerem sinapse no gânglio ciliar e fazerem sinapse, depois terem alterações então nos músculos ciliares e depois indiretamente nos ligamentos suspensores da lente e na própria lente em si e na própria pupila, contraindo a pupila pelos músculos constritores da pupila. Porquê é que a doença de Graves dá
A exoftalmia já percebemos porquê, o edema, o exudato inflamatório, pelo número de linfócitos T e B e fibroblastos, etc., que tem a ver com a subpopulação de fibroblastos na órbita. Então, um edema retroorbital destes olhos para fora. E porque é que dá então a divergência ou a não convergência ocular, ou uma diminuição da convergência ocular? Se olharmos para os axónios, para os tipos de axónios parasimpáticos e somáticos, os axónios, lembra-se que o oculomotor tem axónios motores somáticos. Ora, estes axónios motores somáticos, como temos nos músculos, não é? No fundo vem da inervação a músculos, no caso do olho, são axónios tipo A-alfa. Nós sabemos que há vários tipos de axónios consoante o quê? Consoante o revestimento de mielina que tem, consoante a quantidade de mielina que tem. Quanto mais quantidade de mielina tiverem, são os axónios tipo A-alfa, A-beta, A-gama, por aí fora. Quanto menos mielina tiverem, menos voltas de mielina, passamos a ter axónios tipo B, axónios tipo C. Os axónios tipo C são aqueles axónios que vários axónios, enquanto os axónios A-alfa, se quisermos, é um axónio revestido por uma célula de Schwann. Célula de Schwann dá não sei quantas voltas de mielina, pode ir até 100 voltas de mielina. Os axónios tipo C são aqueles axónios que estão em conjunto, que estão aglomerados, e que uma célula de Schwann reveste vários axónios. E reveste vários axónios normalmente só com uma volta de mielina. A mielina é aquele prolongamento da membrana da célula de Schwann. E, portanto, temos aqui os axónios tipo C, são estes. Só têm uma volta de mielina e estão aglomerados e têm uma volta de mielina que reveste vários axónios. Porquê é que isto é importante em termos fisiopatológicos? Nós sabemos que o revestimento de mielina implica de várias coisas. Quanto mais voltas de mielina um axónio tem, mais protegido está, protegido mecanicamente, de compressões, etc. Mais protegido está de outros fatores de agressão, como por exemplo de inflamação, ou toxicidade, ou de toxicidade, por exemplo, metabólica, ou associada a doenças metabólicas, ou associado a diabetes, ou associado a tabaco, ou associado, enfim, a causas então de doença relacionados com doenças endócrinas ou metabólicas ou toxicidade por outro aspecto qualquer. Quanto mais voltas de mielina tem, mais protegido está de fatores de agentes de agressão, sejam agentes de agressão externos, tipo mecânicos, não é? Impacto, ou internos, não é? E também as bainhas de mielina influenciam a velocidade da condução, a velocidade do estímulo eletroquímico, também depende da quantidade de voltas de mielina que tem. Ora, isto quer dizer então que os axónios tipo C, aqueles que só têm uma volta de mielina, são axónios tipicamente mais lentos, a velocidade de condução é mais lenta, e são axónios que estão mais vulneráveis. Estão vulneráveis porque, como só têm uma volta de mielina, é um conjunto de axónios que estão aglomerados só com uma volta de mielina, estão mais sujeitos a, a agentes agressores, como por exemplo aspectos de toxicidade, a diabetes, por exemplo, um aumento da quantidade de glucose no sangue, que pode ser altamente degradante, degenerativa e agressiva para o neurónio ou as células endoteliais, por exemplo, mas também a atividade inflamatória pela atividade dos fibroblastos, dos linfócitos, dos interferons, destas coisas todas, como dos mastócitos, dos macrófagos, dos neutrófilos. Portanto, toda esta atividade, às tantas, se não for regulada, como é o caso das doenças autoimunes, se for desregulada, pode se tornar tóxica, por um lado, toxicidade no interstício, e esta toxicidade, então, o que vai fazer vai, no fundo, agredir aqueles axónios que estão menos protegidos, ou seja, vai alterar ou pode alterar a osmolaridade do interstício e isto condicionar então depois o equilíbrio iónico no meio extracelular e no próprio meio intracelular, levando à degradação
do axolema ou do próprio neurónio, pode levar até mesmo à apoptose, mas depois o volume inflamatório do exudato inflamatório pode criar ainda compressão no próprio interstício e esta compressão eventualmente degenerar os axónios em si, não é? Degenerar por compressão a própria membrana axonal e as próprias bainhas de mielina, por compressão. Ora, as fibras, os axónios do sistema nervoso parasimpático, como vocês veem ali, são axónios tipo C. Os axónios do oculomotor são axónios tipo A-alfa. Ora, na doença de Graves, existindo um edema e uma inflamação retroorbitária, quais é que serão então, por estes dois aspectos de toxicidade e por este aspecto mecânico de compressão, quais é que são os axónios então mais vulneráveis? São os tipo C, que só têm uma volta de mielina. Quais são os axónios tipo C? São os do parasimpático. Porquê é que dá uma não convergência ocular ou uma diminuição da convergência ocular? Ora, se as fibras parasimpáticas, se uma das coisas que fazem no olho é preparar a visão para o perto, lembra-se, uma lente mais globular e uma constrição da pupila, quando eu aproximo um objeto do olho, visão ao perto, o que é suposto ainda o sistema nervoso parasimpático fazer? E por isso é que, e vejam a maravilha da natureza, e por isso é que as fibras, ou seja, os axónios parasimpáticos, acompanham as fibras motoras do oculomotor. Porquê? Porque o oculomotor dá inervação. Quais são os músculos que eu disse que eram inervados pelo oculomotor? Todos, à exceção do reto lateral e do oblíquo superior. Ou seja, os dois retos mediais são inervados pelo nervo oculomotor. O que é que fazem os dois retos mediais? Convergência ocular. Para que é que eu preciso da convergência ocular? Quando tenho um objeto perto de mim, como um computador ou um livro. E é por isso que as fibras parasimpáticas, então, quando nos acomodam a visão para o perto, vão criar sinapses, e por isso é que estes dois núcleos, o Edinger-Westphal e o núcleo oculomotor, estão próximos, vão estimular as fibras motoras, quando tem que acomodar a minha visão para o perto, vão estimular o núcleo do oculomotor, para o núcleo oculomotor, criar, então, enviar potenciais de ação para os retos mediais dos olhos, para haver uma convergência ocular e eu conseguir adaptar a minha visão a uma visão ao perto. Ora, como temos os axónios tipo C mais vulneráveis num fenómeno de autoimune como a doença de Graves, estes axónios do sistema nervoso parasimpático deixam então mais degradados, deixam então de conseguir passar potenciais de ação, estímulos eletroquímicos. Deixam então de conseguir ou diminui a sua ação de estimulação do nervo oculomotor para estimular os retomediais do olho. Deixam então de preparar a visão para o perto do lado em que está afetado. Então temos um sinal clínico evidente, que é do lado não afetado há convergência ocular, do lado não afetado não há convergência ocular. Espero que tenham gostado e até breve.